Olá, pessoal! Animados como sempre? Então vamos aos estudos. Hoje nós vamos rever os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Em primeiro momento estudaremos o sujeito e na sequência o predicado. Para eu não ficar dando exemplos aleatórios para vocês, hoje eu resolvi inspirar-me nessa série que foi lançada há poucos dias no Netflix. É uma série baseada em fatos reais, a vida e a história de Madame C.J. Walker, e Octavia Spencer é a atriz principal, filha de ex-escravos. Ela passa por várias etapas em sua vida, é uma mulher empreendedora, uma mulher de visão batalhadora, e ela consegue construir um patrimônio imenso. Ela se torna a primeira mulher milionária dos Estados Unidos, vendendo produtos de beleza para cabelos de mulheres negras. É uma história de superação. Vamos pegar um pedacinho aqui do trailer desse filme, dessa série, para os meus exemplos não ficarem muito deslocados e para vocês terem uma ideia da história e se situarem bem em relação aos exemplos. Vamos lá? Parece muito interessante, né, pessoal? Eu também já fiquei morrendo de vontade de ver essa série. Assim que eu tiver um tempinho, vou começar e recomendo para vocês também. A crítica tem feito muitos elogios a essa trama. Mas vamos aqui. Vou me inspirar então em frases que se referem a essa série. Então vamos lá. Sujeito e predicado são os dois termos essenciais da oração. Vejam, vamos começar analisando pelos exemplos. Netflix lança nova série. Quando você for analisar uma oração, primeiro, sempre, você vai encontrar o verbo e vai perguntar antes do verbo: quem lança nova série? Netflix. Portanto, Netflix é o sujeito da oração. O que é o sujeito? É o termo sobre o qual se afirma algo. O que é o predicado? É aquilo que se afirma sobre o sujeito. Ao retirar o sujeito da oração, eu tenho o predicado. Vejamos este outro exemplo. Roteiristas e diretoras são mulheres negras. Verbo: são. Quem são mulheres negras? Roteiristas e diretoras. É o sujeito. Viram? Pergunto antes do verbo: o que ou quem? Encontro o sujeito. Esta outra frase: resgatar a história de Madame C.J. Walker. Vejam,
Quem resgatou? Alguém, não sei quem ou não quero falar. Nesta oração eu não tenho sujeito, mas eu tenho predicado. O que nós concluímos então? Pode haver orações sem sujeito, mas não há orações sem o predicado. Uma oração, ela pode se construir com sujeito e predicado ou apenas com o predicado. Certo? Então, reforçando, o que é o sujeito? É o termo que representa o ser sobre o que se diz algo. Por exemplo, Netflix lança nova série. Quem lança nova série? A Netflix é o sujeito. Retirando o sujeito, o outro termo que eu tenho na oração, o restante da oração é o predicado, certo? Então vamos ver. Anotem aí, por favor. Para eu encontrar o sujeito da oração, eu vou fazer as seguintes perguntas antes do sujeito. O que ou quem? Certo? O outro. Roteiristas e diretoras são mulheres negras. Quem são mulheres negras? Roteiristas e diretoras é o sujeito. Retirei o sujeito, o restante da frase é o predicado. Tudo bem? Então vamos analisar aqui. O sujeito, ele pode aparecer em 3 posições na frase. Ele pode vir antes do predicado, depois do predicado ou no meio do predicado. Como você vai fazer para localizar? Vamos ver as frases. Pelas frases, nós vamos observar. A personagem trabalhava arduamente. Verbo, trabalhava. Aí eu pergunto antes do verbo. Quem trabalhava arduamente? A personagem é o sujeito, veio aqui antes do predicado. Veja essa outra frase que eu coloquei na ordem inversa. Trabalhava arduamente a personagem. Da mesma forma, você vem, localiza o verbo e faz a pergunta antes do verbo. Quem trabalhava arduamente? A personagem é o sujeito. Veio após o predicado. Não há problema. A frase está na ordem inversa. Ou ele pode aparecer no meio do predicado. Vejam esse exemplo. Arduamente a personagem trabalhava. Da mesma forma, sempre, localizamos o verbo primeiro e vemos. Quem trabalhava? A personagem é o sujeito. E retirando o sujeito, o que nós temos é o predicado. Então, tomem nota. Para encontrar o sujeito, eu vou fazer as seguintes perguntas. O que? Anotando aí comigo. Ou quem? Eu vou fazer essas 2 perguntinhas antes do verbo. Antes do verbo. E aí, independente de onde esteja o sujeito, se no início, se no meio ou no fim da oração, você vai encontrá-lo, certo? Então, tome nota. Eu vou perguntar o que ou quem antes do verbo para encontrar o sujeito. Vamos analisá-lo, os tipos de sujeito que nós podemos encontrar. Nós podemos encontrar um sujeito simples, quando possui apenas um núcleo. Vamos para a prática. Cabelo pode ser liberdade ou prisão. Localizando o verbo, pode ser. O que pode ser liberdade ou prisão? Cabelo é o sujeito. Núcleo, qual é a palavra mais importante desse sujeito? Cabelo. Possui apenas um núcleo. Sujeito simples. Composto será assim classificado quando possuir 2 ou mais núcleos. Por exemplo, coragem e atitude mudaram a vida dessa mulher. Verbo, mudaram. O que mudou a vida dessa mulher? Coragem e atitude. Núcleos, palavras mais importantes nesse predicado, nesse sujeito.
coragem, atitude. Eu tive dois núcleos, sujeito, composto, certo? Veja a diferença. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Vou colocar um outro exemplo aqui para a gente analisar. Vejam aí, se eu dissesse assim, o cabelo de uma mulher pode ser liberdade ou prisão. Vamos analisar. Verbo pode. O que pode ser liberdade ou prisão? O cabelo de uma mulher. É o sujeito. Qual é o núcleo? O núcleo é apenas cabelo. Um núcleo, sujeito simples, certo? Então, eu vou observar para classificar o sujeito a quantidade de núcleos. Um núcleo, sujeito simples, mais de um núcleo, sujeito composto. Vamos seguindo. Outra classificação. Sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Nesse caso, o sujeito não vai aparecer na oração, mas pela terminação do verbo eu posso identificá-lo. Vamos ver a frase. Aprendi a contar minha história. Não posso mais ficar em silêncio. Lembrem-se, cada verbo tem o seu sujeito. Então vamos ver. Aprendi. Quem aprendeu a contar a história? Não está na frase, mas pela terminação do verbo, eu sei que sou eu. Nesse caso, o sujeito está oculto, elíptico ou desinencial. Na outra frase, não posso mais ficar calada. Quem não pode mais ficar calada? Eu. Eu não posso. Não está na frase, mas pela terminação do verbo eu localizo, eu sei qual é o sujeito. Sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Vamos ver outra classificação. Sujeito indeterminado. Quando é que eu vou ter esse tipo de sujeito? Vejam comigo. Recontaram uma história de superação. Verbo, recontaram. Quem recontou uma história de superação? Alguém, não sei quem. Sujeito indeterminado. Ou eu não sei ou eu não quero contar. Observe que eu vou ter duas formas para construir o sujeito indeterminado. O verbo pode estar na terceira pessoa do plural, como aqui, recontaram, ou o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular, seguido de si. Vamos ver um exemplo. Precisa-se de mais mulheres determinadas. Quem precisa? Alguém precisa, não sei quem. Sujeito indeterminado, terceira pessoa do singular, seguido de si. E a última classificação que nós vamos estudar, que é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Os nomes sempre vão nos ajudar muito, né? A oração sem sujeito é denominada assim porque não tem sujeito. Ou a outra nomenclatura, sujeito inexistente, ou seja, não existe sujeito. Se não existe sujeito, eu tenho apenas o predicado. Então vejam comigo esta oração. Há humor e criatividade na série. Qual o verbo que eu tenho aqui? Há. Verbo haver no sentido de existir não se refere a nenhuma pessoa. É um verbo impessoal. Vejam, então quais verbos impessoais que nós vamos estudar? O verbo haver com o sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ou indicando o tempo passado. Aqui nós tivemos, importante, e ele vai ficar inclusive na terceira pessoa do singular, nesses casos aqui. Vejamos,
Há humor e criatividade na série. Já vimos que o verbo haver tem o sentido de existir. Oração sem sujeito. Esse outro. Houve fatos curiosos na história dessa mulher. Verbo haver, no sentido de aconteceram fatos curiosos. Oração sem sujeito. Verbo não se refere a nenhuma pessoa. Olha a outra. Há dias a série foi lançada. Tenho dois verbos aqui. Tenho há e foi lançada, locução verbal. Vamos ver. O verbo há dias, o verbo haver, no sentido de faz dias, tempo passado. Oração sem sujeito. Olha outra locução verbal. Foi lançada. Vamos praticar aqui um pouquinho. O que foi lançada? A série é o sujeito de foi lançada. Um núcleo, série, sujeito simples. Tudo bem? Então, voltando para o nosso foco. Oração sem sujeito pode ocorrer quando eu tiver o verbo haver com sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ou indicando tempo passado. Quando mais? Quando eu tiver o verbo fazer, quando ele expressa tempo passado ou tempo a transcorrer. Vamos aos exemplos. Já faz dias que a série foi lançada. Verbo fazer, indicando tempo passado, faz dias. Não se refere a nenhuma pessoa. Oração sem sujeito. Olha esse outro. Vai fazer. Nesse sábado, vai fazer 2 semanas que a série foi lançada. Vai fazer. Verbo fazer indicando tempo futuro. Oração sem sujeito. Então, verbo fazer, quando ele indica tempo, seja passado ou seja futuro, como nós vimos aqui nesses exemplos. Outros casos de oração sem sujeito. Quando eu tenho o verbo ser indicando tempo e quando eu tenho verbos que indicam fenômeno da natureza. Olha esses exemplos. Eram 2 horas quando comecei a ver a série. Chovia muito. Eram 2 horas. Nesse caso, o verbo ser indica horas, indica tempo. Não se refere a nenhuma pessoa. Oração sem sujeito. Chovia bastante naquele momento. Chovia. Verbo que indica fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Lembraram bem aí comigo? Então, já podemos passar para o estudo do outro termo essencial, que é o predicado. Vamos lá. Retomando aqui comigo. Sarah Breedlove viveu uma trajetória dramática. Vamos pegar pelo verbo viveu. Quem viveu uma trajetória dramática? Sarah Breedlove. É o sujeito. Núcleo do sujeito, Sarah Breedlove, né? O nome dela, nome e sobrenome, eu considero um único núcleo, sujeito simples. Retirei o sujeito. O que eu tenho aqui é o predicado. Então, é esse termo que vamos analisar agora, o predicado. Lembrando, falamos lá no início, mas vamos retomar. Vejam, há críticas positivas sobre a série. O verbo é há. Verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito. A oração é sem sujeito e eu tenho aqui apenas o predicado, certo? Lembre-se comigo. As orações podem ser construídas por sujeito e predicado ou apenas por predicado. Vamos à classificação dos predicados. Comecemos com o exemplo. O predicado verbal. Deixa-me apagar isso aqui. Estou. Pronto. Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo significativo, que é aquele verbo que indica um processo, uma ação. Vamos ao exemplo. Sarah lavou roupas para famílias brancas. Quem lavou roupas? Sarah, sujeito simples. Predicado, lavou roupas para famílias brancas. Nesse predicado, qual a palavra que mais me informa sobre o sujeito? O verbo lavou.
O verbo lavou é um verbo significativo que indica uma ação. Quando eu tiver verbos significativos no predicado, eles vão ser núcleos do predicado, vão ser palavras importantes para eu considerar. No caso, o núcleo é um verbo predicado verbal. Ok? Vamos ver esse outro exemplo. Sarah, vamos falar direitinho aí, era determinada. Quem era determinada? Sarah. Temos aqui o predicado era determinada. Nesse predicado, observem que o verbo não é verbo significativo. Ele não indica ação. Ele é apenas um verbo de ligação. Ele liga o sujeito à sua característica. Então, nesse predicado, tirei o sujeito, que sobra o predicado. Qual a palavra que mais me informa sobre o sujeito? Determinada, que não é verbo, é nome. Inclusive, é um termo que se chama predicativo do sujeito, né? Vamos até colocar aqui. Esse núcleo do predicado, ele se chama predicativo do sujeito, que é a característica dada ao sujeito. Então, fechando aqui comigo. O que é predicado nominal? É aquele que tem como núcleo um nome, que indica um estado ou uma qualidade do sujeito. O verbo é de ligação. Como assim? Quais são os verbos de ligação? Anotem para mim aí quais são eles, só para a gente lembrar. Os verbos de ligação são os verbos ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar no sentido de estar, reticências, ok? Simples, né? Predicado verbal tem como núcleo um verbo, predicado nominal tem como núcleo um nome. Um detalhe, aí eu venho fácil, então se eu vir um verbo de ligação na oração, pronto, predicado nominal. Não é bem assim. Eu tenho que analisar o contexto, porque eu vou classificar um verbo de acordo com o contexto em que ele aparece. Vamos analisar aqui comigo essas duas situações. Observe que o verbo é o mesmo. Sarah permanecia otimista. Quem parecia otimista? Sarah é o sujeito. Aqui eu tenho o predicado. Qual a palavra que mais me informa sobre o sujeito? Otimista, que foi a característica dada a ela, Sarah otimista. Nesse caso, quando eu tenho como núcleo do predicado um nome, eu vou ter um predicado nominal. Agora vejam outra frase. Sarah permanecia em Indianópolis. Quem permanecia? Vamos separar aqui o sujeito. O verbo permanecia. Esse verbo, nesse contexto, ele já indica a ação, que a pessoa estava naquele lugar. Então, eu tenho como núcleo do predicado permanecia. Aí, nesse caso, se o núcleo do predicado é um verbo, eu vou ter um predicado verbal, ok? E eu vou ter um terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. Sempre atentos à nomenclatura, né? O predicado verbo nominal é aquele que vai ter dois núcleos, um verbo e um nome. Vamos ver isso na prática. A empreendedora trabalhava determinada. Quem trabalhava determinada? A empreendedora é o sujeito. Predicado, trabalhava determinada. Sempre analisem o verbo. Trabalhava é um verbo que indica ação, é um verbo significativo, é núcleo do predicado. Tem alguma característica dada a alguém? Sim, eu tenho aqui a característica determinada, que é uma característica do sujeito. Aí eu poderia dizer, a empreendedora trabalhava e estava determinada. Nesse caso, eu tenho dois núcleos, um verbo
e um nome. Se eu tenho dois núcleos, um verbo e um nome, eu tenho um predicado, verbo nominal, certo? Então, veja, no predicado, verbo nominal, eu sempre vou ter um verbo significativo e um nome que dá uma característica a alguém. Ok? Nós temos algumas atividades aqui. Vamos fazer juntos para fixarmos. Observem, vocês podem até dar uma pausa aqui nesse slide, nesse momento da aula. Podem copiar as atividades, fazer no caderno, depois vem aqui e continua para ver, conferir a resposta de vocês. Combinado? Então vamos lá, fazendo. É para você classificar o sujeito e o predicado dos períodos abaixo. Então vamos ao primeiro. Cabelo pode ser liberdade ou prisão? A escolha é de vocês. Primeiro, localizamos o verbo pode ser. O que pode ser? Cabelo. Um núcleo, cabelo. Eu vou ter o sujeito simples, cabelo. Ok? Na sequência, eu vou ter o predicado. Pode ser liberdade ou prisão. Qual a palavra que mais me informa sobre o sujeito cabelo? Liberdade, prisão. Dois núcleos que são nomes. Eu vou ter no primeiro caso um predicado nominal, certo? E nessa outra frase, a escolha é de vocês. Vamos ver. Verbo é. O que é de vocês? A escolha. Núcleo do sujeito, escolha. Portanto, eu vou ter um sujeito simples que é a escolha. E o predicado, observem aqui que eu tenho um verbo de ligação, é o verbo ser. Então, o que mais me informa sobre o sujeito? De vocês. Aí eu vou ter aqui um predicado nominal. Tá bom? Predicado nominal. Tá? Ficou bem pequenininha aqui essa fonte. Mas vamos lá. A outra. Eles nos humilham, não nos dão nada. Vamos observar aqui e classificar o sujeito dessas duas frases. Primeiro, eles nos humilham. Vamos separar aqui. Quem nos humilha? Quem nos humilha? Eles. Então, na primeira, eu vou ter sujeito simples, eles. Opa, isso. Sujeito simples, eles. Predicado, nos humilham. Humilhar é um verbo significativo que indica ação. Então, eu vou ter predicado verbal, nos humilham. Ok? Vamos para outra frase. Gente, agora fique atento aqui. Não nos dão nada. Quem dá alguma coisa para alguém? Aí você vai me falar, ué, sujeito indeterminado, né? Porque não aparece aqui qual é o sujeito, não está aqui, ó, qual é o sujeito. Lembra que tudo em português eu tenho que observar o contexto? Pelo contexto, eu sei que quem não nos dá nada são eles. Então, eu vou ter aqui, nesta frase daqui, eu vou ter um sujeito que não está expresso, mas eu sei qual é ele. Eu tenho um sujeito oculto nesse caso, mesmo estando na terceira pessoa do plural, porque eu posso localizá-lo pelo contexto, certo? E o predicado? Dão nada. Eu tenho um predicado, vamos analisar. Esse verbo dão é um verbo significativo, que indica ação. Então, eu tenho predicado verbal, dão. Ok? Vamos lá. Ou só mais uma aqui para não nos prolongarmos muito. A vida e a história, nesse de baixo aqui. Vamos aqui. Depois os outros, nós conferimos no nosso encontro.
Vamos este outro exemplo aqui. Entusiasmada, Sarah eleva a autoestima de muitas mulheres. Vamos ver. Quem eleva a autoestima de muitas mulheres? Eu vou vir aqui, Sarah, e vou separar o sujeito. Separemos aqui o sujeito. Um núcleo tem o sujeito, então eu vou ter sujeito simples. Tirei o sujeito, todo o restante da frase é o meu predicado. Quais são os núcleos do predicado? As palavras mais significativas. Eleva, que é um verbo que indica ação, e eu tenho uma característica dada a Sarah, que é entusiasmada. Então, eu vou ter aqui um predicado verbo nominal. Ok? Pessoal, é isso. Nos encontramos no bate-papo para esclarecer as dúvidas e realizarmos mais exercícios. Até mais!